Agradecemos mais uma vez cada um daqueles que tem estudado, acompanhado o estudo da lição e aproveitado as oportunidades que Deus nos tem dado a cada dia. Vamos fazer uma oração para que Deus seja nos conduzindo nos momentos que se seguem. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos, pelas oportunidades que nos dá a cada dia. Esteja conosco nos momentos que se seguem. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema é que Deus pede para nós escolhermos a vida, né? Porque quem é a vida? Ele é a própria vida e sabe como a vida deve existir. Definiu parâmetros, né, e padrões de existência, né, da vida. Nós podemos ver que na Terra existem muitas possibilidades de existência de vida, né? Bactérias, vírus, né? Os animais, os insetos, né? Os próprios seres humanos, né? Tem formas diversas de vida. E a vida, o autor da vida pede para que nós possamos escolher também a vida. Mas Deus, assim, Deus gosta de fazer as coisas e deixar as coisas confirmada e certa. Por isso ele chama testemunhas. No verso de Deuteronômio 30:19 diz assim: hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês. Então, Deus quer fazer um acordo conosco, quer fazer um acordo com você, quis fazer um acordo com o povo de Israel naquela época, mas Deus coloca o céu e a terra como testemunha. Mas o céu e a terra como testemunha? Sim. Mas a gente pensa que só temos nós, né, existindo aqui no universo, mas existem outros seres também. Deus diz aqui: coloco o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte. Então Deus mostra que existem duas opções. Ele não vai escolher por nós, mas ele nos faz a proposta: vida e a morte, bênção e maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seu descendente. Então, nós somos descendentes, né? Alguns diretos, outros indiretos. Eu descobri que sou descendente direto, né, do povo de Israel. Mas também sou indireto, porque parte da minha a origem genética também é indireta. De qualquer maneira, o importante é que nós somos descendentes dessa proposta que Deus faz. Deus fez não só para o povo daquela época, mas também para nós hoje. Porque seus descendentes, Deus fala aqui. E Jesus explica para nós que o chamado é geral, para todos. Alguns, não, é só para uns, não, é para todos. Mateus 24:22-14 diz assim, ó: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque chamar é igual você, por exemplo, andar numa rua, você bota uma caixa de som e diz: Jesus está voltando. Todo mundo vai ouvir. Venham, aceite Jesus como seu Salvador, né? Todo mundo vai ouvir, ou seja, todo mundo está sendo chamado. E é o que está sendo feito com a pregação do Evangelho. Só que escolhidos, né, é algo diferente. Deus diz que nós temos que escolher Ele assim como Ele nos escolheu. Deus escolheu a nós o que é? Através de Jesus para nós sermos salvos. Mas Deus também diz que isso é uma via de mão dupla. Nós temos que fazer a nossa escolha. Por isso que diz: poucos são escolhidos. Por quê? Nós vamos entender nessa lição um pouco mais sobre esse assunto. Deuteronômio 14:2 diz assim: porque és povo santo ao Senhor teu Deus. Deus quer que nós sejamos um povo que? Santo. Santo significa separado. Separado de quê? Do meio dos outros. E o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Então Deus escolheu esse povo, né, dentre uma das multidões de nações, para ser o próprio povo de Deus. Mas será que essa mensagem foi só para eles? Não. O Evangelho é eterno e é para todos. Então esse povo que Deus está falando aqui é geral, começando com Israel genético, né? O Israel descendente de Abraão. Mas a própria Bíblia diz que nem todo que é nascido, né, de Abraão é descendente de Israel. Nem todos, mas sim aqueles que creem em Deus pela fé. Isaías 43:10 diz: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo. Então Deus, né, também quer que, à medida que nós aceitamos Ele como Salvador, nós passamos a ser o quê? Testemunha. O que é testemunha? Testemunha é alguém que presencia a ocorrência de um fato
de algo que você garante que aquilo ocorreu. Por isso, quando você vai fazer um contrato, as pessoas pedem para você assinar uma pessoa que você vê que é de confiança, que garante a validade daquele documento. Então Deus também quer que nós sejamos testemunha agora. Diz o Senhor, e também nós vamos ser o quê? Servos de Deus, a quem escolhi. Então Deus escolheu baseado o quê? Nos requisitos que Ele colocou para que nós sejamos salvos. Se nós aceitamos esses requisitos, Deus já disse que nós já escolhemos. Então Deus faz assim, Ele faz um barema, né? O que é um barema? São critérios. Se você atender esses critérios aqui, eu já te escolhi. Você já faz parte do meu povo. Vamos dizer, quem crê, foi batizado, será salvo. Quem aceitar Jesus como Senhor e Salvador faz parte do povo de Deus. Então Deus coloca alguns critérios. Se você aceitar esses critérios, você já faz parte desse povo escolhido. Escolhido para quê? Diz, para que o saibais. Deus escolheu para que nós saibamos quem é Deus. Me creais, cremos, ou seja, conhecermos a Deus de fato. Entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum haverá. Então é aqui, ó, dá um checkmate sobre a questão se Jesus é Deus ou não. Se Jesus torna-se Deus, aqui já era. Porque aqui diz que nenhum se formou antes, né? E nenhum vai se formar depois. Então tem a possibilidade de Jesus tornar-se Deus. Ou Jesus sempre foi Deus, como a própria Bíblia revela, e aí sim está tudo certinho aqui. Jesus é um dos membros, né, da divindade. E qual é o propósito de Deus revelar as Escrituras para nós, revelar as formas de nós sermos salvos? É para que nós possamos, né, Deus possa juntar esse povo escolhido. Né? Quem é esse povo escolhido? Aqui Deus diz, são os discípulos dele. Quem são os discípulos de Deus? Ou de Jesus? Isaías 8,16 diz assim, ó, liga o testemunho. O que é o testemunho? Testemunho são as Escrituras. Deus coloca as Escrituras como testemunho da vontade dele. Sela o quê? A lei. O que é selar a lei? A Bíblia diz que Deus forma de sermos selado, o povo de Deus, na testa. Né? Selar na testa. Com a verdade. Com o Espírito Santo também nós somos selados. Então, sela a lei. Que lei? Aí nós temos que entender que é a lei, né, do decálogo, né, e também as leis que Deus estabeleceu, como as leis naturais, né, leis, né, sobre a alimentação. Essas leis todas, Deus quer que nós sejamos selados entre os e para que sejamos discípulos de Deus. Você quer ser discípulo? Então, a lei de Deus tem que estar fazendo parte da sua vida. Não quer dizer que Deus aqui está dizendo que você é perfeito, nem que você vai guardar toda a lei. Se fosse isso aí, Deus não havia necessidade de Jesus, não haveria necessidade do plano da redenção. Mas Deus diz que você tem que estar ciente de qual é a lei de Deus e você aceitar ela como sendo a vontade de Deus na sua vida. E aí você vai buscar fazer o seu melhor. E Deus vai acompanhar você durante essa trajetória. Deus diz aqui em Gênesis 2, 8 e 9, ó, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida. Criou também o quê? A árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore que Deus colocou para que o ser humano fosse o quê? Testado, se ele de fato ia confiar em Deus e ser fiel a Deus ou não. Infelizmente, foi reprovado. Mas nós também passamos por essa mesma prova hoje. Hein? Você também está sendo chamado a escolher entre a árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Espero que você faça uma boa escolha. Gênesis 2, 15, 17, Deus falou, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs onde? No jardim do Éden, para o lavar e o guardar. Então Deus, quando nos criou nós com a capacidade, né, de desenvolver atividades. E o plano de Deus é que existisse o trabalho. Alguns falam, né, sobre a questão do trabalho, né, ou invadir as terras dos outros, né, ou tomar as coisas que não pertencem a você. Deus não planejou dessa forma. Né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então Deus
permitir que o homem comesse livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Então Deus limitou essa árvore como uma prova, como um teste. E diz, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui a questão da morte, só Deus conhecia a morte. Porque mesmo quando Lúcifer, né, e os outros demônios, né, que foram expulsos do céu, eles se rebelaram, eles não morreram instantaneamente, eles ainda vão morrer. Então a questão do que é morte em si, só Deus sabia o que era morte aqui. Então Deus em si, ele estabelece a morte, não é Satanás que estabelece a morte. Satanás é o causador da morte, mas não é Deus, não é Satanás que estabelece a morte. Satanás não tem poder de fazer ninguém morrer. Quem faz as pessoas morrerem é a desobediência ao que Deus diz. Aí Deus faz com que a lei, né, da morte atue em você. Por isso que aqui diz Apocalipse 22:14, diz, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Então, o que Deus falou aqui para Adão e Eva em Gênesis 2:15-17 foi um mandamento. Ó. Pode comer de tudo que de outras árvores aqui, exceto dessa. Estou te dando um mandamento. O que é um mandamento? É uma ordem que deve ser cumprida. Isso significa mandamento. E tudo que Deus fala, estabelece, né, como ordem, deve ser avaliado e entendido como um mandamento. Por exemplo, Jesus, quando ele estava próximo de morrer, ele retirou o sacrifício, né, do cordeiro e diz, agora diz, eis é o meu corpo que é dado por vós. Jesus substitui, ó. Alguns dizem que Jesus substituiu e aboliu a lei. Jesus não falou da lei naquele momento. Jesus falou único e exclusivamente do quê? Do sacrifício. Esse é meu corpo que é dado por vós. E depois o quê? Tomai e bebei desse suco, né, que é meu sangue e representa o quê? O sacrifício por vocês. Então Jesus instituiu o quê? A cerimônia do lava-pés e da Santa Ceia, substituindo todo o processo cerimonial que existia, né, relacionado ao cordeiro, que era ele mesmo. Então Jesus sim modificou isso aí, porque ele é Deus e ele então pode dar um mandamento. Mas nós não vemos Jesus dizendo que mudou o sábado para domingo, né? Nem que aboliu a lei. Nenhum momento. Então Jesus diz, em Apocalipse 22:14, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Olha aqui, ó, lá em Apocalipse, já no Novo Testamento, com João já sendo o último a falecer, próximo do ano 100, fala novamente sobre o quê? Sobre os mandamentos. Bem-aventurados que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então a árvore da vida foi retirada da nossa condição depois que nós pecamos. Nós pecamos, né, em Adão e Eva, e eles foram expulsos do Éden para não comer daquela árvore, porque aquela árvore podia manter eles tendo vida, né, imortal, e um imortal pecador, que seria um problema, né, para a própria humanidade, né, você continuar na condição de pecador, de viver isso de forma eterna. Deus retirou esse plano. Poderia acontecer? Poderia. Deus poderia ter deixado o homem aí sozinho? Poderia, é uma possibilidade, né? Mas não foi a escolha de Deus. A escolha de Deus é o seguinte, o homem vai morrer para entender o que é o pecado e as consequências do pecado. Mas eu vou dar para ele uma nova chance de ele ter vida eterna. Amém? Você também tem uma nova chance. Então, Deus, às vezes a gente fica pensando, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus do Velho Testamento não é o Deus do Novo, sempre só há um Deus. Agora Deus ama, mas Deus também é justiça, e Deus também, ele corrige e ele aplica uma pena também. Então, para Deus, em determinadas coisas, não existe meio termo. De fato, se você ver, Deus não dá meio termos, na maior parte das coisas. Deus permite algumas coisas que você faça escolhas, né? Aí sim. Possibilidades, né? Com quem você vai casar, com quem você não vai casar, onde você vai viver, né? Se você quer trabalhar de determinada forma ou de outra, isso aí Deus não colocou limite para isso, né? Mas algumas coisas Deus estabelece e essas coisas não há margem, né, para uma terceira via. É sim ou não, vida ou morte. E em João 3,16 diz justamente isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Unigênito significa único do Pai, é o Filho único do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui, ó, é uma das prerrogativas para que Deus te aceita. Se você crê em Deus, você não vai perecer, mas vai ter o que? Vida eterna. Mas e a morte que nós temos hoje? Essa morte ela é para todos, né, por causa de Adão.
mas não é a morte eterna. A morte eterna está sendo decidida em relação se você aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador ou não. É isso que está aqui escrito. E aí onde está a base e a razão de você existir. Muitos não entendem por que eu vim à vida. Alguns têm depressão, têm outros problemas, né, de vida. Nós todos temos problemas, né? Depressão também pode ser biológica, pode ser adquirida. E isso faz parte da vida. Outros com doença, né? Outros com doenças terminais, doenças terríveis, né? Mas qual é a razão de nós virmos à existência? Para que nós conheçamos o único Deus verdadeiro e a Jesus, que foi enviado por ele, que também é o ser divino. Apocalipse 20, 14 e 15 diz assim, ó, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então Deus fala aqui sobre morte. No original está escrito, né, Hades, né, e infernos, não, acho que Hades é inferno e morte é o nome de dois deuses, né? Sei que um é Hades, né, no original, e está relacionado com os dois deuses, né? Um chamado morte e o outro inferno, né? E aqui diz que eles vão ser lançados no lago de fogo. E Deus fala aqui também que esta é a segunda morte. Por que essa segunda morte? Porque se nós tivéssemos, né, se Deus não tivesse traçado um plano de salvação, nós já passaríamos direto para a segunda morte. Então Deus nos permite morrer uma morte que não é eterna, que é essa morte para todos. E a morte que era a consequência do pecado da humanidade é esse aqui, que é a segunda morte, que é chamado Lago de Fogo. E lá diz assim, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, como é que seu nome passa a fazer parte do livro da vida? A Bíblia diz lá em João, quando você aceita Jesus como Salvador. Você é aceito como Filho de Deus, está lá em João, né, 1, verso 12 e 13. E aí, novamente, é um dos requisitos, né, que eu falei para você, que Deus, né, Deus traçou. Se você atender, você já faz parte dos escolhidos. Ó. Aqui diz, ó, Jesus no verso diz, mas a todos quanto o receberam, ó, se vou receber a quem? A Jesus, Jesus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí seu nome passa a fazer parte do livro da vida. Ou seja, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E aí, de forma complementar, nós podemos ver isso. Como é que isso é feito? Tem várias maneiras, mas Jesus fala de maneira resumida. Ele explica lá em Marcos, né, que o caminho é esse para todos. Mas é lógico que pode acontecer algumas diferenças entre uma pessoa e outra, né, sobre como seu nome, né, vai fazer parte do livro da vida. Mas Jesus diz aqui, ó, em Marcos, né, 16, 16, né, e aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será o quê? Condenado. Então, você crendo, você aceitando Jesus como Salvador, é receber a Jesus. E você sendo batizado, né, aí você faz parte, né, seu nome faz parte do livro da vida. E seu nome fazendo parte do livro da vida, como diz aqui, você não vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Como eu falei para você. E Apocalipse 20, 10 diz assim, ó, e o diabo que os enganava foi lançado também no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Então essas pessoas que estão envolvidas com a besta e com o falso profeta, que são milhões de pessoas, né, que nós estamos cerca agora de bilhões, por que elas vão estar junto com a besta e o falso profeta? Vão fazer parte desse sistema? Porque eles não aceitaram Jesus como Salvador. Não aceitaram Jesus como Senhor e Rei e o seu único, né, Senhor e Salvador. Então eles também vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E lá diz que de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Alguns dizem aqui que isso aqui vai ser, esse sempre aqui é eterno. Mas a gente tem que entender, ó, o sempre para mim é enquanto eu estiver vivo. Por exemplo, eu casei com minha esposa e meu casamento dura, né, com fé em Deus, eu e ela vamos se manter para sempre, até nós morrermos. Para Deus, para sempre significa o quê? Eterno, porque Deus não morre. Mas para os anjos morrem. O diabo morre. A besta e o falso profeta, que são pessoas aqui, morrem. Então, o que é o para sempre eles? Até morrer. Então, eles vão ser atormentados no lago de fogo e enxofre até morrer.
E aí eu dou um exemplo típico, né? A Bíblia diz lá que a destruição de Sodoma e Gomorra, está lá em Judas 1, verso 7, também ela sofreu, né, fogo eterno. E similar aqui, esse fogo, né, aqui de Apocalipse 20:10, que vão ser atormentados para sempre, ou fogo eterno. E lá diz, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação com aqueles e idos após outra carne, esse idos após outra carne aqui é realmente, meus irmãos, homossexualismo. E após outra carne é descumprir aquilo, o plano que Deus, para qual Deus criou você. O natural seu, do homem, é se unir a uma mulher. Esse é o plano. Quando você vai após outra carne, você se une a outro homem. Ou se une a um animal, entendeu? Então, aqui está dizendo que houve o quê? Fornicação, e os homens e as homens daquele de Sodoma e Gomorra se envolveram com homossexualismo. E aí eles, né, foram destruídos, né? A cidade foi destruída. E diz que foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O fogo é eterno, significa que o fogo vai consumir para sempre? É o que alguns entendem, né? Lá está Apocalipse 20:10. Que serão atormentados, né, nesse lago de fogo para sempre. Esse sempre que eles acham que é eternidade. Se fosse, seria um fogo eterno, né? Esse fogo eterno é similar a esse fogo aqui eterno de Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra não tem fogo consumindo lá. O que significa que o fogo que Deus lançou em Sodoma e Gomorra era eterno aqui, em suas consequências. Uma vez que Deus lançou o fogo, ele consumiu tudo que tinha que consumir e depois que consumiu, acabou. Então, da mesma forma, né? Aqueles que vão morrer a segunda morte, Deus vai lançar esse fogo e as consequências desse fogo vai ser eterna. E quem tiver que morrer aqui não voltará mais à existência. É esse o plano da redenção. Espero que tenham entendido a questão. Deus está dando uma oportunidade para todos nós. Nós já éramos para morrer automaticamente, mas Deus nos deu o quê? Pela graça dele, ele nos deu a oportunidade de vida. Pela graça dele, te deu a oportunidade hoje de conhecer essa verdade, do que é a morte, o que é a segunda morte, o que é a morte eterna, o que significa essa morte e como você pode escapar dessa morte. Espero que você faça novamente uma boa escolha. Então Deus quer que você faça o quê? Escolha a vida. Vida e bem, morte e mal. Só tem essas duas opções, bênção e maldição. Não tem outra opção. Mas podia ter outra opção, podia isso, podia aquilo. Olha, poder. Quem tem poder para fazer todas as coisas é Deus. Mas dentro do poder dele para fazer todas as coisas, ele faz escolhas. Ele faz escolhas. E essas escolhas, ele explica para nós. Ó, as escolhas são essas. Tem essas duas opções aqui. É o que eu vou estabelecer. Ele podia se fazer outros? Podia, mas ele não quis. Então a regra é essa. Então Deuteronômio 30, verso 19 e 20 diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Como é que eu vou demonstrar que de fato escolhi a vida? Porque o povo de Israel disse que queria, né? Mas muitos deles morreram. O que eles fizeram? Desobedeceram a Deus. Então Deus diz, como é que eu vou escolher a vida? Amando ao Senhor teu Deus, dando os ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele. Pois Ele é a tua vida. Ó. O que é a nossa vida? Qual é a nossa vida eterna? Deus. E o prolongamento dos teus dias. Você quer ter mais dias? Você tem que se achegar a Deus. Para que fiques na terra que o Senhor Deus, o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que Ele lhes havia de dar. Assim como Deus jurou a Abraão, Isaque e Jacó, Deus também, né, fez essa promessa para Noé, fez para Adão e fez para você hoje. Você também faz parte dessa promessa. Se você se achegar a Deus e seguir o que Ele disse. 1 João 5,11 diz assim, e o testemunho é este. Ó. Qual é o testemunho que Deus dá para nós? Que Deus nos deu a vida eterna. Amém? Louvado seja nosso Deus. Ele, mesmo com o pecado, mesmo com toda a confusão que nós temos na face da terra, que nós nem conseguimos ver a amplidão do que é o pecado, porque nós somos seres humanos limitados, mas Deus consegue, né, ver todos os pecados que estão ocorrendo
e que iriam ocorrer, ou que estão ocorrendo, ou que iriam ocorrer, ou que vão ocorrer ainda. São muitos. Mas mesmo assim Deus escolheu nos dar a vida eterna. E o que é esta vida? Essa vida está em seu Filho. Amém? Louvado seja nosso Deus. Não está em Maria, não está nos apóstolos, né? Não está no céu, no mar, né? Não está nas cerimônias, está no seu Filho, Jesus Cristo. João 17,3 diz: o que é a vida eterna? Muitos estão vivos, mas estão mortos para sempre. Mortos vão ter morte eterna, porque eles não aceitaram Jesus até agora. Outros estão mortos, como eu falo, né, do meu grande irmão William. Eu estava lembrando dele hoje, né? Meu grande irmão William faleceu, mas faleceu na fé. Eu conversei com ele e ele morreu em paz com Deus. Então ele morre em paz com Deus, morre na fé. Então ele tem grandes chances, né, de ter a vida eterna, porque ele deu testemunho de que continuou seguindo e amando a Jesus. Mesmo estando morto, ele pode ter a vida eterna. E outros que estão vivos, mas não aceitam Jesus, eles de fato estão mortos. Mas tem chance. Enquanto eles estiverem vivos, eles podem voltar atrás. Podem escolher novamente. Podem aceitar Jesus como Salvador. A razão de você estar aqui hoje pode ser essa. Você ouvir essa mensagem e tomar uma decisão ao lado de Deus. João 17,3 diz assim: e a vida eterna é essa. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha, essa é a vida eterna. Conhecer o Criador. Conhecer a divindade. Como nós conhecemos a divindade? Pelas Escrituras. Ele resolveu deixar as Escrituras para que nós o conhecêssemos. João 5,24 diz: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, olha Jesus dizendo aqui, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, crê no Deus, né, o Pai, que ninguém viu, tem a vida eterna. Não entrará em condenação. Significa o quê? Que todos nós vamos ser julgados. Todos nós vamos passar por julgamento. E esse julgamento, pelas profecias de Daniel e outros livros, começou no ano 1844, que é a profecia que Deus dá para Daniel relacionado ao santo purificação do santuário, que era chamado Dia da Expiação. Era o dia que havia o julgamento. E esse Dia da Expiação, Deus diz que ele começou no céu, né, ao completar o que? 2.300 tardes de manhã. E essa 2.300 tardes de manhã ia começar no ano, né, que Jerusalém ia ser reconstruída, que foi no ano 457. Se você fizer as contas, né, chega em 1844. Então, o tempo do fim, o julgamento de todos os seres humanos começou em 1844. Então, o tempo já passa tempo. Mas Deus diz que todos aqui, né, vão ser julgados, mas nem todos vão ser o quê? Condenados. Quem aqui não vai ser condenado? Aquele que ouve a palavra de Deus e crê na divindade. Mas passou do quê? Da morte para a vida. Por que morte? Porque todos nós naturalmente íamos morrer. Mas agora Jesus nos dá o quê? A vida. Amém? E aqui nós podemos ver que Deus está dando para nós, né, de graça. Então, a Bíblia diz que o mandamento que Deus nos dá, que Ele nos ordena, não é encoberto. Está lá em Deuteronômio 30, de 11 a 15. Não é encoberto, nem tampouco está longe de nós. Né? Porque a gente podia dizer, não, Deus está lá no céu e a gente não sabe o que tem que fazer, mas Ele veio e se revelou a nós e mostrou a vontade dEle. Não está no céu para dizer, quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir para que o cumpramos. Nem tampouco está além do mar, né, para dizeres, quem passará para nós além do mar para que traga essa informação e nos faça ouvir para que o cumpramos. Apesar, né, que muitos, né, foram conhecer o Evangelho através do quê? De navegações. Pessoas saíram dos lugares onde estavam lendo a Bíblia, conheceram essa verdade e trouxeram para nós aqui no Brasil. Mas Deus envia a mensagem para nós. Porque essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprir. Então Deus te deu hoje as Escrituras. E olha que foi difícil as Escrituras chegar nas nossas mãos. Muitos, milhares de pessoas, milhões de pessoas morreram para que a Bíblia de fato chegasse em nossas mãos.
Vês aqui, hoje eu te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Então Deus permite que você faça escolha. Mesmo você conhecendo essa verdade, você pode escolher o quê? Não seguir a Deus. Não seguir a Deus, Deus diz que é o mal. Deus já falou, é o mal, é uma escolha. Mas você pode fazer. Em Jó 37, 23 diz assim, ó, ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Deus, ele faz as escolhas dele. E a maneira dele ser aceito, ele já disse, para você estar comigo, a regra é essa. E por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso, como diz aqui Jó, nós não podemos alcançar. Grande é em poder. Porém, a ninguém oprime. Deus não está te oprimindo, né? Como hoje muitos estão sendo oprimidos, né? A serem vacinados. Eu vi agora uma matéria de um rapaz, né? Que 28 anos o rapaz, né, tomou a vacina, né? AstraZeneca. Foi comprovado que morreu, deu trombose. Aí diz, não, mas é um que morreu entre milhares. Mas queria que seja você? Queria que fosse um parente seu? Que morresse porque você tomou a vacina. Ainda tem mais. Alguns estão sendo obrigados a tomar a vacina. Quem vai assumir o ônus dessa obrigação se essa pessoa vier falecer? Vão assumir? Porque no documento, né, que está lá, que foi aprovado no Congresso, o Estado não está assumindo esse ônus. A responsabilidade é única e exclusivamente sua. Mas agora estão querendo fazer decretos para demitir, né, pessoas e funcionários, né, porque não vacinaram. Olha, quem vai assumir esse ônus se essa pessoa vir a óbito? Vai ser o seu chefe? Vai ser o Estado? Eu tenho certeza que não é. Esse jovem que faleceu, a família dele foi ter que assumir o ônus. Infelizmente. Então, Deus diz aqui que a ninguém oprime em juízo e é grande e tem grandeza de justiça, nosso Deus. É justo. Olha, Deus está observando tudo que está acontecendo. Viu? E eu sei uma coisa, quando as pessoas começam a tirar direitos que Deus nos deu e que não devem ser tomados, como direito de ir e vir, direito e liberdade de escolha, de consciência, né? Alguém querer obrigar você a colocar algo no seu próprio corpo, né? Esse direito Deus não deu para ninguém. Esse direito pertence somente a você. Né? Nós estamos de fato no fim das coisas. Não sei quanto tempo vai demorar mais, mas cada vez mais se mostra mais perto do nosso fim, do fim da história da humanidade. Porque no final de tudo, o decreto que vai vir vai estar relacionado em retirar a liberdade de escolha das pessoas. A ponto de as pessoas passarem fome porque não vão querer obedecer determinadas regras, determinadas imposições. Jó 42, verso 2 diz, bem eu sei que tudo pode, mas quem tudo pode é Deus. Deus vai agir. E que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Deus está permitindo que isso aconteça? Eu não tenho dúvida. Para que as pessoas se mostrem e se revelem como elas são. Muitos políticos estão se mostrando como seria se tivesse poder, né, pleno. Como eles trabalhariam, como eles agiriam, né, se eles tivessem poder pleno. Assim como tem o partido chinês tem poder pleno, né, a Coreia do Norte tem poder pleno, Cuba também. Os governantes lá têm poderes plenos, Nicarágua também, Venezuela agora, né? E aí nós vamos ver de fato quem são essas pessoas. No Brasil estamos começando a ver quem são algumas pessoas. Preste atenção. Tenham muito cuidado a não apoiar pessoas que vai retirar a liberdade que Deus te deu. Salmos 93, verso 1 diz, Yahvé reina, está vestido de majestade. Quem é que é majestade? É Yahvé. Yahvé se revestiu e cingiu de poder. E o mundo também está firmado e não poderá vacilar. Essa passagem aqui, alguns podem dizer, ou seja, a Bíblia está dizendo aqui que o mundo, ou seja, a Terra está firmada. Apesar que existe teoria dizendo que a Terra está se movendo ao redor de si mesmo, né? E se movendo ao redor do Sol. Só que aqui está dizendo outra coisa, que o mundo está firmado e não poderá vacilar. Eu não vejo outra interpretação aqui. Ou isso aqui está errado, né? Então Deus não reina, né? Deus não está revestido de majestade e Deus também, né, não tem poder.
Porque se ele tem as outras características anteriores aqui são verdadeiras e são literais, esse outro pedaço aqui também tem que ser literal. Não pode ser uma interpretação profética, né? Tem que ser literal também. Então nós temos que ter muito cuidado com as coisas que estão sendo ensinadas, né, na Bíblia. Eu resolvi trazer aqui para mostrar que os mandamentos de Deus estão em todas as coisas que Deus criou. E a desobedecer esses mandamentos existem consequências. E existe um senhor chamado Fibonacci, né, que ele estudou uma sequência, né, ele é italiano, e que ele começou a ver que a soma de dois números, né, por exemplo, 1 mais 1 é 2, 1 mais 2 dá 3, aí pega o anterior, 2 mais 3 dá 5, né, 5 mais 3 dá 8, né, 8 mais 5 dá 13, e vai fazendo uma sequência. Só que ele descobriu, né, que isso aí é chamada sequência de Fibonacci. Recebe esse nome em homenagem a Leonardo de Pisa, que era conhecido como Fibonacci. Seu livro, em 1202, foi intitulado Liber Abaci, né? E introduziu a sequência matemática na Europa Ocidental, embora ela já tivesse sido descrita na matemática de análise. Mas o que tem a ver isso aí com o mandamento de Deus? Tudo, meu filho. Sabe o quê? Porque Deus cria padrões. E olha o que acontece. Essa sequência de Fibonacci foi encontrada nos padrões, ó, da natureza. As coisas que Deus criou, como esses frutos aqui, ó, eles têm essa sequência de Fibonacci, ó. Limão, vários frutos, ó. A forma da cabeça, o caracol aqui, ó. O universo, né? Uma espiral aqui de um furacão. A espiral, né, da forma de uma galáxia, ó. Tudo segue essa sequência de Fibonacci. Ó, a sequência de Fibonacci é o quê? Algo que representa uma organização. Representa ordem. Aqui, ó, ordem e organização. Então Deus, a gente fica pensando nos mandamentos. Ah, Deus aboliu os mandamentos. Deus aboliu os mandamentos. Você não entendeu quem é Deus. Os mandamentos de Deus, eles seguem o que ele estabeleceu. É por isso que o sol se move. Quem se move é o sol. A lua se move. O sol brilha. A lua tem brilho também. As plantas, né, realizam fotossíntese. Tudo isso aí são o quê? Mandamentos. O que é mandamento? Mandamentos são padrões que seguem leis que se repetem. Né? Quer ver mais mandamentos? O DNA, a cadeia de DNA, os cromossomos, né, que é 23 cromossomos do homem, né, e 23 cromossomos da mulher, quando eles se unem, sempre vai dar origem a outro ser humano. Não vai dar origem a um macaco, não vai dar origem a um peixe, né? Os cromossomos dos peixes, sempre que se unirem, vai dar origem a um peixe. Por quê? Porque existe uma lei, existe um padrão que faz com que isso seja seguido. E aqui, ó, tem uma fórmula aqui, ó, de umas células mais simples que existe, como as bactérias, tem também cadeia de DNA. E esse ribossomo, ó, que está aqui dentro do DNA, da célula, dessa bactéria aqui, o ribossomo de uma célula de um corpo recebe blocos de aminoácidos, né, para formar, né, que são potencializados. Ó, esses blocos aqui formam essas pontes aqui, ó, que se unem. São potencializadas pela energia da conversão de ATP em ADP. Isso aqui é biologia, se quiser aprofundar. Mas o importante é isso aqui, ó. Mas também essa formação aqui, ó, não é capaz de sintetizar proteínas sem uma informação que o DNA fornece ao núcleo da célula. Então, o DNA é como se fosse um código. Eu mexo com programação. Eu sei o que significa essa palavra código. Código é uma informação que existe para que as coisas aconteçam. Esse computador que você está usando aqui, eu estou falando, você está me ouvindo. Por quê? Porque existe um código dizendo, emitindo, né? Separando a voz, separando a imagem, vendo os movimentos, todos aqui, que tem uma placa gráfica, né? E tudo isso aqui, alguém tem que ter feito um código para que isso funcionasse. Sem esse código, não existiria essa transmissão que eu estou fazendo aqui, esse vídeo que eu estou gravando aqui para você. Esse é sinal de quê? De inteligência. É sinal de que existe no universo informação. E que existe informação, existe o quê? Um ser inteligente que programou. Porque não existe código de programação sem um programador. Não tem que ter o programador. Então Deus é como se fosse o grande programador. E esse grande programa é o quê? É as leis. São os mandamentos que fazem com que as coisas aconteçam. Quando você quebra isso aí, vem o quê? Vem a doença, vem o câncer, vem a morte, vem a destruição e vem todas as consequências.
Então, nós estamos aqui discutindo escolher a vida, o quê? É uma questão de quê? De adoração. Então Deus diz para ti, diz para mim, ó, vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Deus está dizendo isso, não tem nenhum outro. Eu mato e o faço viver. Deus mata, mata. Quem fez com que Adão e Eva morressem foi Deus, não foi esse sonho, não foi Lúcifer, não. O ato, o efeito da morte que atingiu Adão e Eva e nos atinge, é Deus que faz que isso aconteça. Ó, quem causou, fez com que o homem morresse, que, ou seja, incorresse em pecado, assim, foi Lúcifer, foi Satanás. Mas também Deus diz o quê? Faz viver. Também o mesmo Deus que instituiu a lei da morte diz que um dia não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Amém? Louvado seja nosso Deus. Mas Deus diz também que fere e sara. Ninguém há que escape da mão dele. Ninguém. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Deus vive para sempre, meu irmão. As coisas estão acontecendo. As coisas estão dificultando para as pessoas que querem fazer determinadas escolhas, né? Estão sendo pressionadas hoje, mas quem comanda todas as coisas é Deus. Isaías 46, 9 e 10 diz, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro semelhante a Deus, que anuncia o fim desde o princípio, ó. Que desde a antiguidade as coisas que ainda não ocorreram. Então Deus revelou essas crises que iam acontecer, esse governo mundial que ia ser feito, sim, mas nós temos que ter muito cuidado, viu? Não é porque vai existir o governo mundial que nós agora vamos fazer, ajudar que o governo mundial se estabeleça. Ó. Aí você vai estar traindo a Deus. Eu vou votar em pessoas que vão ajudar a vir o decreto dominical. Você está sendo cúmplice dessa pessoa. Eu vou ajudar as pessoas que vão ajudar a prender as pessoas, né? Você está sendo cúmplice disso. Deus não quer que você faça parte disso, não. Quem fez isso foi Judas. Vou ajudar, Jesus tem que morrer na cruz, né? Então eu vou ajudar Jesus, então vou lá, vou negociar logo, né? Como Jesus vai ser preso, vou negociar, eu vou ganhar até um dinheirinho. Quem fez isso foi Judas. Eu espero que você não seja Judas. Apesar que muitos na igreja podem estar agindo como Judas hoje, viu? Porque podem estar apoiando e ainda querendo que as pessoas, né, sejam forçadas, né, a fazer escolhas como vacinar ou não vacinar, porque eles estão dizendo que tem bem coletivo. O bem coletivo, ele não está acima do direito que Deus te deu à vida, o direito de vir, o direito de escolher, o direito, né, de fazer escolhas. Isso não está acima, o bem coletivo não está acima desses dons que Deus te deu. Só quem pode retirar isso é o próprio Deus. Que Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade as coisas que ainda não ocorreram. E diz, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus fala aqui, tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde os tempos antigos? Quem que faz ouvir isso? Eu estou falando para vocês. É Deus. Quem desde aquele tempo te proclamou? Deus. Porventura não fiz eu? Yahvé. Qual é o nome de Deus? Aqui, para você nunca esquecer o nome de Deus. Eu chamo Yah, porque Yah significa eu sou. Mas o nome completo é Yahvé. Pois não há outro Deus senão Yahvé. Deus justo e salvador, não existe outro além dele. Se você, de fato, não entendeu o que está acontecendo e que de lado você deve estar, você ainda tem que ler muito sobre a Bíblia, viu? Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso, viu? E Deus diz o que? Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem em cima nem embaixo. Não te encurvarás elas, nem servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, visita a iniquidade dos pais nos filhos, da terceira e quarta geração. Deus também diz, o terceiro mandamento, não tomarás o nome de Yahvé teu Deus, pois o Senhor Yahvé não deixará impune aquele que usar seu nome sem um devido respeito. E como é que a gente usa o nome de Deus sem um devido respeito? Sabe por quê? Quando a gente desobedece a Deus, ainda ensina os outros a desobedecer. É por isso que Deus diz aqui, e a última mensagem que Deus fala por nós é a mensagem dos 3 anjos que está lá em Apocalipse 14. Primeira fala o quê?
temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do juízo. O juízo começa quando? 1844. E o que é que você faz? Tem que adorar quem? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água. Como é que você adora a Deus? Ensinando e fazendo as coisas que Deus te ensinou na palavra dele. Uma delas é a liberdade. Alguns falam, a liberdade não é importante. Não é não, pois Deus diz que Deus é o Deus da liberdade. Jesus ainda diz assim, se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus ainda fala, conhecereis a verdade te libertará. Então a liberdade é importante? Não. Se não é para você, infelizmente, você está no lugar errado. Porque para Deus só serve aqueles que querem ser livres. E diz, outro anjo, caiu a Babilônia. Babilônia significa confusão em relação ao que? Ao que Deus diz. Aquela grande cidade, ou seja, tem um poder. Esse poder está onde? É o poder papal, romano. Que o que é que ele faz? Ele ensina as nações, né, a desobedecer a Deus. Ensina as pessoas a guardar um dia que não é o dia da Bíblia. E a adorar santos, né, e imagens. E muito mais outras coisas. E ainda vai propor, como o Papa Francisco está propondo agora, o quê? Que fazer baseada nas mudanças climáticas, né, que esse vai ser o argumento, né, do ambiente, fazer uma lei, né, universal relacionada com a guarda do dia do domingo. É só ir atrás que você pode ver, que você está nas notícias de jornal. Leia a encíclica dele falando sobre isso, está lá escrito, né? Fratelli Tutti, né? E outras encíclicas falando sobre a guarda do domingo. E a última encíclica diz o que aqui? Diz o que? Se alguém adorar a besta ou a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, e esse sinal vai estar relacionado com o quê? Com o dia de guarda, que é o domingo. E aí nós já podemos ver como é que vai ser isso. Aqueles que desobedecerem às mudanças climáticas e não guardar esse dia, eles vão perder emprego, como já está acontecendo. Similar ao que já está acontecendo em relação às vacinas. As vacinas já é o quê? É um sinal que Deus está mostrando do que vai acontecer no futuro. E esse futuro parece que não está longe. Mas Deus diz que nós não podemos aceitar nem adorar a besta, nem a sua imagem. Porque senão nós vamos ser atormentados com fogo e enxofre e ser lançados na segunda morte. Infelizmente. Que Deus te abençoe e que você tome a sua decisão. Eu já tomei a minha. Que Deus te dê um bom fim de semana e te dê um feliz sábado a ti e teus familiares. O sábado começa ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti. Amém.